E aí pessoal, hoje aqui o professor Lucas Branquinho vai trazer uma aula sobre circuitos elétricos. Então fica ligado aí que é para aprender tudo, hein? E aí pessoal, então hoje a gente vai compreender cada símbolo desse aqui, que são os mais utilizados, né, dos nossos componentes elétricos, né? No nosso circuito elétrico é muito utilizado esses símbolos e hoje você não vai sair daqui sem entender. Tá ok? Vamos ver aqui, ó, geradores. Gerador geralmente é dado por esse símbolo aqui, onde a gente tem uma plaquinha aqui mais positiva, uma plaquinha aqui menos negativa. O sentido da minha corrente elétrica, ela é do negativo e vai até o positivo, tá ok? Mas nesse caso aqui, nesse gerador, ele está sendo representado pelo meu E estilizado. Esse E estilizado é chamado de força eletromotriz, mas não é necessariamente uma força. São por questões históricas que tem esse nome. Ele também pode ser chamado de tensão total, né? Ou então de DDP, diferença de potencial, tá ok? Então, num gerador ideal, a gente tem esse símbolo aqui. É um gerador ideal que vai te fornecer 100% da tensão que ele gera. Só que na maioria dos casos a gente não tem um gerador ideal, né? Na verdade não existe o gerador ideal. A gente utiliza mesmo um gerador do tipo que possui uma certa resistência interna. Então esse símbolo aqui é o símbolo de resistência que a gente já vai falar. Mas essa resistência aqui interna é como se fosse algo que estivesse dentro desse meu gerador. Ele não é uma resistência que eu coloco, ele é uma resistência natural, que simplesmente eu não consigo ter um gerador 100%, né, útil, né, 100% ideal. Então, na verdade, a energia útil que a gente consegue resgatar desse gerador, ele vai ter certa resistência. Então, esse aqui seria o meu símbolo do gerador, né, da minha força eletromotriz. Só que quando a gente coloca essa resistência interna aqui, a gente vai chamar que tudo isso aqui, ó, todo esse carinha aqui, a gente vai chamar ele de U, que é a minha tensão útil no meu gerador. Então todo esse carinha aqui é a minha tensão útil. É como se fosse esse é o símbolo que é o símbolo de U, tá? R é a resistência interna. Já que a gente já falou sobre resistência interna, vamos falar aqui, ó, sobre resistor. O símbolo da resistência, a resistência ela tem a capacidade de frear, de dificultar a passagem de corrente elétrica naquele meio, né? Então esse símbolo é dado por esse símbolo aqui, ó, resistor. E tem várias maneiras da gente trabalhar com resistor para intensificar, por exemplo, a resistência de um meio. A gente pode trabalhar com uma resistência em série, uma resistência em paralelo ou uma resistência mista. A resistência em série é quando a gente tem uma linha direta num circuito, né? E a gente vai colocar no mesmo fio dois resistores. No caso de paralelo, a gente vai ter um fio continuando, depois esse fio vai subdividir em duas partes, e em cada uma dessas partes vai ter um resistor, e depois a gente vai fechar esse circuito novamente. Agora percebe uma coisa aqui, que a gente vai ter a corrente vindo nessa direção, né? Então a gente vai ter a corrente elétrica aqui vindo nessa direção. Quando ela chega nesse determinado ponto, uma certa parte da corrente vem nessa direção, e a outra parte da corrente vem nessa direção. A proporção de quantidade de corrente que vai para cada resistor, para cada lado, depende então do valor da resistência ali do meu circuito, né? Da resistência do meu componente elétrico aqui, resistor. E a gente também tem o caso de um resistor em misto, de uma forma mista, que a gente vai mesclar o paralelo com uma resistência em série, perfeito? E do mesmo caso que a gente tem o resistor, a gente também tem o capacitor. Bem, o capacitor ele vai ter os mesmos desenhos aqui, você vai perceber, né, a maneira que a gente escreve no circuito. Porém, a diferença é o símbolo, né? O símbolo é dado por essas duas barrinhas de mesmo tamanho. E o que o capacitor faz em um circuito elétrico? Ele tem a capacidade de armazenar a energia em grandes quantidades para que quando um aparelho precise utilizar uma energia extra, ele tem essa energia ali pronta para ser utilizada. Por exemplo, naquelas câmeras que a gente pega, né, para poder tirar uma foto. Na hora que você tá lá, vai lá tirar uma foto, você vai apertar
o botão e ele pode soltar um flash, né? Um flash de luz. Esse flash de luz é uma energia extra que o sistema ali, o circuito vai precisar para poder fazer ou tirar aquela foto. Então o capacitor ele pode ter essa função de armazenar essa energia para essa determinada função, tá? Bem, vou falar aqui do interruptor que eu pulei aqui porque eu quis falar do resistor e capacitor. O interruptor ele vai fazer o quê? É esse símbolo aqui. A gente tem um interruptor desligado quando o circuito está aberto e um interruptor ligado quando o símbolo aqui, né, a barrinha está fechada. O que acontece? Para que haja o movimento da corrente elétrica num circuito, é necessário que esse circuito esteja fechado, porque quando ele está fechado, ele vai criar uma diferença de potencial. Ele vai ter essa diferença de potencial, onde ele vai ter o sentido do negativo para o positivo. Só que se o circuito está aberto, ele não vai ter essa diferença de potencial, né? Porque não vai ter pontos conectando esses dois polos, positivo e negativo, o maior e o menor aqui. E quando eu fecho esse circuito, aí sim o circuito vai estar funcionando. Ou seja, o interruptor da nossa casa. No momento que você vai lá e aperta para desligar, a luz vai lá e desliga, porque não vai estar passando mais corrente elétrica ali, tá ok? Vamos agora aqui para o fusível. O fusível, para que ele serve? Ele é dado por esse símbolo aqui, né? Um circuitozinho com retângulo. O fusível, ele é útil para que não queime os nossos aparelhos domésticos em casa, por exemplo. Quando você tem uma alta tensão, uma alta corrente passando no meu circuito elétrico, que não seja o que a gente espera, né? Que é mais do que a gente espera ali, o que vai acontecer? Esse circuito, ele meio que derrete. Quando ele derrete ali, esse fusível, ele vai impedir a passagem de corrente e ali não vai queimar meus outros aparelhos. Por exemplo, vamos supor que eu moro num lugar onde não tem para-raio, aí cai um raio na minha casa que intensifica a corrente elétrica passando ali e a tensão também no meu circuito elétrico da minha casa. Se eu tiver o meu fusível vai perceber essa maior intensidade aí da corrente e vai derreter e vai impedir com que essa energia possa ir de encontro aos meus aparelhos de casa, minha geladeira, minha TV, entre outros, tá? Amperímetro. O amperímetro, ele é um aparelho utilizado para medir a corrente elétrica em um determinado ponto do meu circuito. E o voltímetro é um aparelho para medir a voltagem do meu circuito, tá ok? Então, esses aqui são dois aparelhos que a gente pode colocar para poder medir a amperagem, né, a minha corrente elétrica, e para medir a minha tensão, o meu voltímetro, tá? Então, vamos agora criar um circuito. Eu vou colocar aqui no quadro e vocês vão interagir comigo aqui. Como? Vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão ver se vocês sabem todos os componentes. Então, voltamos aqui e eu estou aqui com meu circuito aqui que eu acabei de desenhar. O que você vai fazer agora? Dá uma pausa no vídeo e tenta falar mentalmente, ou então escreve nos comentários, na sequência, a partir desse primeiro aqui, quais que são os componentes eletrônicos que estão aqui nesse circuito. Começa por esse, então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu quero que você nomeie cada um deles. Então, dê uma pausa aí e tenta. Bem, se você já pausou e já respondeu aí nos comentários, então bora aqui colocar em prática. Bem, esse primeiro aqui, ele seria uma força eletromotriz, a nossa DDP. Nesse caso aqui, a gente não tem a resistência interna, então não seria a tensão útil, né? Seria só a nossa DDP aqui, nossa força eletromotriz. O segundo caso aqui é o do fusível. Então, esse aqui é o fusível. Fusível. Esse outro aqui é o capacitor. Capacitor. Esse próximo aqui, a gente tem o quê? Um resistor. Esses dois aqui, a gente tem resistores também. Resistores. Só que em paralelo.
Bem aqui a gente tem um voltímetro calculando então a diferença de potencial nesses dois pontos. Então esse aqui é o voltímetro, e ele vai calcular a potência que ele tinha antes já com a potência que ele tem depois após essa corrente atravessar, né, esse resistor em paralelo. E no final a gente tem aqui um interruptor que está aberto. Então esse aqui é o interruptor. E ele está aqui, nesse caso, ele está off, tá aberto, tá? Então o nosso circuito não está passando corrente no momento. Pessoal, essa aí foi a nossa aula sobre os símbolos, né, do circuito elétrico, para depois a gente poder estudar cada símbolo desse à parte, cada conteúdo desse à parte. A gente vai estudar aí os geradores, vai estudar os resistores, capacitores, entre outros. Então, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no canal e não deixe de ficar por dentro de todos os vídeos que eu estou colocando aqui semanalmente, tá ok? Então, até a próxima. Se precisar de uma ajuda, pode me seguir também lá no Instagram, lucas.branquinho. Beleza? Tchau, tchau!